Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Julgado Penal. Pois bem, no quadro Julgado Penal de hoje, nós vamos analisar 3 ações importantíssimas que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal durante essa pandemia do coronavírus no Brasil, a doença Covid-19, no mês de dezembro de 2020, a respeito da obrigatoriedade da vacinação compulsória no Brasil. Bom, na verdade, esse julgamento que aconteceu no STF a respeito da vacinação compulsória, ele passou por 3 ações diferentes, pessoal, que foram 2 ações diretas de inconstitucionalidade, a DI ou a DINS, e também um agravo em recurso extraordinário, com repercussão geral relativa à constitucionalidade de um ponto deste agravo, que teve, portanto, o caráter de repercussão geral em sede de recurso extraordinário e que, portanto, também tratava da questão da vacinação contra o coronavírus no Brasil. As 3 ações elas foram julgadas de uma maneira conjunta pelo STF em dezembro de 2020 e nós vamos ver qual foi o resultado depois deste julgamento. Bom, em primeiro lugar, é importante contextualizar que a primeira DIN, que foi a DIN 6586, foi proposta pelo partido PDT no sentido de se estabelecer a competência comum ou concorrente da União, Estados e municípios em matéria de vacinação no Brasil. Ou seja, que na omissão em relação à atitude do governo federal de obrigar o cidadão à vacina, que isso poderia ser também estabelecido por estados e municípios dentro do Brasil. A outra DI, a outra DIN, foi a 6587, que foi proposta pelo partido PTB, já no sentido completamente oposto, de afirmar que existe uma liberdade individual e direitos fundamentais do indivíduo que poderiam deslegitimar a vacinação compulsória no Brasil. Essa DIN 6587 foi proposta pelo PTB no sentido de arguir a inconstitucionalidade da Lei 13.979, sobre a qual nós já comentamos aqui no nosso canal, em relação à qual nós vamos colocar também um vídeo ao final que fala da vacinação compulsória no Brasil. Como nós já dissemos antes, essa lei estabelece a compulsoriedade da vacinação e de outras medidas profiláticas para combater a pandemia da Covid-19 no Brasil desde 6 de fevereiro de 2020, pessoal. Então, a Lei 13.979 de 2020 é uma lei que estabelece uma série de medidas a respeito do combate ao coronavírus no Brasil, por ocasião da repatriação de alguns brasileiros que vieram de Wuhan, na China, onde foi o foco da pandemia no começo do ano, e que foram obrigados, já que não havia nenhuma legislação a respeito, a permanecer numa base aérea em Anápolis, Goiás, aguardando a realização de exames laboratoriais ou a eventual manifestação do coronavírus no Brasil, já que ninguém havia ainda manifestado essa doença aqui no nosso país, para que eles pudessem retornar às suas casas e ao seio de suas famílias. Mas para obrigar essas pessoas a ficarem aí numa base militar, para que elas fossem submetidas a análises clínicas, a testes laboratoriais e eventualmente até um tratamento compulsório, é necessário que houvesse alguma regulamentação. Então, para isso foi editado em 6 de fevereiro, muito antes até de se eclodir a pandemia do coronavírus no Brasil, a Lei 13.979. E a respeito da Lei 13.979, que esses partidos, tanto o PDT quanto o PTB, questionam a constitucionalidade. Em relação à ADI 6586, nós temos que o partido PDT, ele questiona o fato de que se poderia ampliar a obrigatoriedade num contexto de omissão do Poder Executivo Federal, também para o Poder Executivo dos estados e dos municípios, para que a vacinação fosse compulsória também por parte dessas autoridades, que elas pudessem também criar planos de vacinação nos estados e municípios de forma concorrente. Por outro lado, em relação à ADI 6587 proposta pelo partido PTB, o sentido é completamente oposto, como nós dissemos, no sentido de afirmar a inconstitucionalidade da Lei 13.979 de 2020, que obriga a vacinação em todo o país. Bom, essa primeira parte do julgamento no STF, ela teve um julgamento na forma de 10 votos favoráveis a constitucionalidade da Lei 13.979 de 2020 e um voto contrário do ministro Cássio Nunes Marques. Os demais ministros do STF, todos eles votaram de forma favorável, acompanhando o ministro Ricardo Lewandowski. Favorável no sentido da constitucionalidade, de se afirmar a constitucionalidade da Lei 13.979 e também de se ampliar a competência não só para a federação, mas também para estados e municípios para garantia da vacinação compulsória no Brasil. Mas é importante dizer que o voto do ministro relator Ricardo Lewandowski foi no sentido de se afirmar essa constitucionalidade da vacinação obrigatória, compulsória, mas não no sentido de se obrigar
de se forçar fisicamente o cidadão à vacinação. Ele mesmo deixa claro no seu relato, que foi acompanhado por 10 ministros, não é? Exceto o ministro Nunes Marques, que diz que a vacinação compulsória é a última medida, que outras medidas profiláticas têm que ser tomadas antes da vacinação compulsória, mas os demais ministros acompanharam o ministro relator Ricardo Lewandowski, no sentido de que a vacinação é compulsória, como o voto também é compulsório no Brasil, mas isso não implica uma violação dos direitos fundamentais do indivíduo, como pretendia a ação do PTB. Ou seja, acompanhar no sentido de que a lei é constitucional e a DIN não procede, né, porque pode-se haver uma obrigatoriedade da vacinação, já que a vacinação visa a proteção da saúde pública, que é um bem jurídico coletivo que afeta toda a coletividade e que está, inclusive, acima do direito individual do cidadão de não se vacinar. Todos nós sabemos que a vacinação não é uma garantia 100% de imunidade contra o vírus. Há vacinas com um alto grau de imunização, 90%, 95%, e outras menos do que isso. Inclusive, há vacinas que já são utilizadas há décadas que têm uma eficácia de 50%, 60%, 70%. Por isso, as campanhas de vacinação são tão importantes, uma vez que pode se imunizar parcialmente um cidadão, não se imunizar completamente o outro que se nega a se vacinar e, portanto, o cidadão vacinado, mesmo assim, ainda permanece vulnerável. Por isso, todos nós seríamos obrigados, portanto, a nos vacinar. Mas como se daria essa obrigatoriedade, pessoal? A lei obriga, no seu artigo 3º, inciso 3º, a linha D, a vacinação compulsória. Isso está na Lei 13.979, que nós mencionamos. Ela obriga também ao uso de máscara, a realização de análises clínicas e até um tratamento contra a vontade da pessoa que tem o coronavírus nas suas manifestações mais graves, mas que precisa se tratar para não contaminar os outros. Essa obrigatoriedade, ela acontece no sentido de que vai haver um estímulo à vacinação e algumas medidas que são medidas negativas, de, por exemplo, retirada de passaporte, viagens internacionais, de matricular os filhos menores em escolas, caso a vacinação não seja feita nesses indivíduos. Então, não são medidas compulsórias no sentido de forçar, de obrigar o cidadão, como também não se obriga, a que se vote compulsoriamente, que se constranja fisicamente o cidadão a votar, também não se pode fazer o mesmo com a vacinação, como deixou claro o relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Mas existem aí penalizações do ponto de vista administrativo, civil, ainda que não criminal, claro, para a pessoa que não se vacinar, já que ela coloca em risco a saúde pública. E a saúde pública estaria, portanto, acima desse direito individual, dessa liberdade individual de o cidadão não se vacinar, já que não se trata de proteger a saúde individual somente, mas a saúde de todas as pessoas, dada essa eficácia parcial de todas as vacinas. Bom, então fica afirmado ali que o dispositivo, o artigo 3º, inciso 3º, a linha D da Lei 3.979, não é inconstitucional, como pretendia o partido PTB, e também no esteio que foi pretendido pelo PDT, o ministro decidiu, e acompanharam também os outros 10 ministros no seu voto, que é possível a competência comum de estados e municípios, junto com a União, com o governo federal, de estabelecer planos de vacinação para os seus cidadãos. Não há aí um conflito e não há também uma exclusividade da competência do governo federal, já que na omissão do governo federal também estados e municípios podem estabelecer seus planos de vacinação. Outro ponto importante que foi julgado nesse mesmo momento pelo STF no contexto da análise da vacinação compulsória no Brasil, que tem uma grande repercussão também do ponto de vista penal, é o agravo em recurso extraordinário número 1267879, que é um agravo que vem do Estado de São Paulo, de um recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, um recurso extraordinário que tem repercussão geral, já que tem ali uma questão constitucional embutida muito séria. Diz respeito a um casal do Estado de São Paulo, adepto da dieta vegana, que recusou-se a vacinar o seu filho menor de 6 anos, mas não a vacinação da Covid, que ainda não está em voga, não é, pessoal, mas outras vacinações, porque entende que o menino tem uma alimentação saudável e que qualquer tipo de vacinação caracterizaria, segundo o casal, um adoecimento artificial, uma indução ao adoecimento, ainda que menor, do corpo dessa criança, que seria obrigada a combater vírus dentro do seu corpo e que, portanto, sofreria um processo de adoecimento que não é natural, que é forçoso para que ela desenvolvesse anticorpos contra qualquer doença, através da vacina, não é mesmo? Ou seja, um casal que realmente não quer submeter seu filho à vacinação. Eles questionam ali, inclusive, o ECA, que no seu artigo
14, parágrafo 1º, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga os pais à vacinação de crianças, ou seja, de menores de 12 anos. Então, artigo 14, parágrafo 1º do ECA, da Lei 8.069/90, obriga os pais a essa vacinação compulsória, não só em relação ao coronavírus, a qualquer doença que seja infecto-contagiosa e que, portanto, seja importante a vacinação para que os indivíduos não se contaminem uns aos outros. Bom, em relação a esse agravo em recurso extraordinário, que tem repercussão geral, o que aconteceu foi que o ministro relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu o que havia ali, em sede de primeira instância, uma negativa do direito dos pais, a autorização dos pais a não vacinarem o seu filho. Depois houve uma reforma dessa decisão no TJ de São Paulo, no sentido de desobrigar os pais da vacinação. E aí, por isso, o Ministério Público entrou com esse recurso no STF, buscando a compulsoriedade da vacinação dos menores de 12 anos, das crianças, pelos seus pais. E aí estabeleceu-se, pelo relato do ministro Luiz Roberto Barroso, a obrigatoriedade, a obrigação dos pais de vacinarem seus filhos, que são crianças até 12 anos, não só pelo que está estabelecido no ECA, mas também, como o ministro bem coloca, como se trata de menores, são pessoas que não têm essa liberdade ainda afirmada, de se negar ou não a vacina, e a vacina sendo compulsória para todos, com mais razão ainda em relação aos menores que não têm essa discricionalidade para se defender dos riscos de uma possível não vacinação. Então, ele diz muito claramente que o direito à liberdade de expressão, que é alegado pelos pais, o direito à liberdade ideológica ou religiosa, enfim, a liberdade que eles tenham de manifestar o seu pensamento, que está assegurado constitucionalmente no artigo 5º, ele não pode ser obstaculizado, ele não pode ser afirmado, melhor dizendo, em detrimento da saúde pública, que é a saúde de todos nós. Então, como nós já colocamos no início do vídeo, se trata de um direito coletivo, a vacinação não vai proteger 100% dos cidadãos no país e, portanto, é importante que as crianças também se vacinem, já que elas podem se contaminar e contaminar adultos e idosos com qualquer enfermidade. Então, se trata de uma proteção da saúde pública mesmo em detrimento desse direito à liberdade de manifestação do pensamento que é alegada pelos pais deste menor de 6 anos de São Paulo. Então, nesse sentido, ele também concedeu esse agravo em recurso extraordinário ao Ministério Público para que os pais não estejam autorizados a não vacinar os seus filhos crianças e, portanto, a seguir o que está disposto no ECA, de acordo com o que já havia estabelecido a primeira instância, foi alterado na segunda instância e agora afirmado pelo STF, em sede de repercussão geral desse agravo em recurso extraordinário. Sobre esse ponto é importante dizer do ponto de vista criminal, pessoal, nós temos que os pais são garantes, eles são garantidores da integridade física, da vida, da saúde e de todos os bens jurídicos dos seus filhos menores de 18 anos. Portanto, com mais razão, estão os pais obrigados à vacinação dos seus filhos, independentemente de suas ideologias, de suas crenças individuais, porque, como bem coloca o autor Jesus Maria Silva Sanches, que é um criminalista de Barcelona, na Espanha, essas crianças, esses adolescentes, precisam primeiro adquirir a maturidade e ter, portanto, a capacidade de decidir a respeito dos seus destinos para então se negar a qualquer tipo de medida sanitária ou profilática como essa. Nós não podemos deixar de dar a essas pessoas o direito de crescerem, de se desenvolverem, de terem saúde e vida, para depois, então, tomarem suas próprias decisões. E, portanto, eventualmente, até se recusarem à vacinação, sofrendo as sanções que nós já falamos no começo do vídeo, que são sanções que não têm um caráter criminal, que são simplesmente sanções que negam alguns direitos ao indivíduo, a viagem, a retirada do passaporte, a frequentar determinados lugares, porque não se vacinaram. Mas aí nós estamos nos tratando de adultos que se negam à vacinação. Quando nós falamos de crianças e adolescentes do ponto de vista criminal, os pais são garantes pela lei, como nós já falamos no vídeo anterior que trata da pílula penal, os pais são garantidores em relação a todos os bens jurídicos de crianças e adolescentes, sua integridade física, psicológica, sua vida, saúde, sua dignidade sexual, enfim, todos os bens jurídicos. Então, eles estão realmente obrigados, como garantes que são, a vacinar os seus filhos e a garantirem sua saúde e a sua vida, inclusive, perante uma pandemia que, como nós já sabemos, matou milhares de pessoas. Nesse caso, portanto, eles devem fazer isso para dar escolha, como diz Silva Sanches na Espanha, para que o menor com saúde e com vida possa vir, eventualmente, depois de completados os 18 anos, a se negar ou não à vacinação compulsória. Então, nós não podemos retirar desses menores essa chance. E, como garantes que são, podem responder pela omissão, porque o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal prevê que a lei que obriga os pais a velar pela saúde, vida e outros bens jurídicos dos menores
faz com que eles respondam pelas omissões, pelos delitos em forma de omissão eventualmente causada aos bens jurídicos dos seus filhos, pelas consequências nefastas que poderia ter, por exemplo, a não vacinação. Então, caso o filho venha a contrair a doença, eventualmente a falecer, como garantes que são, eles poderiam responder pela provocação dessa doença, pela causação da doença, especificamente transmissão de uma doença grave, como prevê o artigo 131 do Código Penal, por estarem provocando a doença a partir da não vacinação, uma vez que eles são garantes desse bem jurídico, que é a saúde individual dessas crianças e adolescentes. Então, não só em relação aos menores de 12 anos, em que há uma obrigação do ECA, né? Mas do ponto de vista criminal, em relação aos menores de 18 anos, existe essa obrigatoriedade dos pais de velarem como garantes que são pela saúde, vida e demais bens jurídicos dos seus filhos, de modo que se eles contraíssem essa doença ou qualquer doença infecto-contagiosa pela não vacinação, eles poderiam ser responsáveis pelos danos à saúde, por delitos concretos contra a saúde, como o delito de contágio de moléstia grave, que consta do artigo 131 do Código Penal, ou lesões corporais e outros delitos também, além de poder provocar, eventualmente, uma epidemia, né, a partir do momento em que muitas crianças não se vacinassem e começassem a provocar o contágio de outros indivíduos por esta não vacinação. Então, há inclusive um risco de a epidemia se prolifere e se perpetue a partir do momento que pais pudessem recusar seus filhos à vacinação. Então, o que fica muito claro no voto do ministro Barroso é que os pais não têm essa autorização de não vacinar os seus filhos em nome da liberdade ideológica, religiosa ou qualquer que seja. E nisso ele foi acompanhado por todos os ministros do STF. Bom, o julgado penal de hoje, então, tratou da DPF 6586, da DPF 6587 e também deste agravo em recurso extraordinário 1267-879, que foi esse agravo do Estado de São Paulo a respeito da obrigatoriedade dos pais a vacinarem os seus filhos menores. Bom, este foi o julgado penal de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, o seu comentário, repliquem o vídeo, compartilhem nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal e mandem também suas dúvidas penais aqui para nós respondermos. Nós voltamos proximamente com mais julgados penais, com mais quadros do nosso canal, professora Gisele Mendes, e muito obrigada pela atenção. Até a próxima!